Olá, começa agora mais uma análise direta e hoje a gente vai falar sobre a síndrome de burnout, que é um distúrbio provocado aí pelo esgotamento mental, físico e psíquico. E para bater esse papo hoje aqui, eu recebo o psicólogo e escritor Alexandre Benz e também o consultor de RH Alexandre Miguel Nisenbaum. Muito bem-vindo, meninos, aqui para o nosso bate-papo, um assunto tão polêmico, porque eu já vou logo dizendo, muita gente acha que isso é frescura. E aí, frescura ou não? Bom, em primeiro lugar, obrigado pela presença no seu programa aqui da Análise Direta, que vocês tenham esse sucesso sempre. Eu acho que é um programa importante, que traz uns assuntos bem bacanas e bem atuais, né? Um abraço aqui para o colega aqui, Miguel. O que você falou, muita gente acha isso, sim, não só em relação à síndrome de burnout, mas em relação à depressão e a uma série de outras manifestações psicológicas. A síndrome de burnout, ela é 100% na sua instância psicológica, como outras síndromes que não vão entrar, como a síndrome do pânico também, que não tem nada de nenhum dado orgânico, tá? E sim mental. A síndrome de burnout, ela diz respeito a um esgotamento no seu grau mais elevado, um êxtase ao contrário, mas apenas então eliciada, ou seja, originada pelo trabalho. Não tem nada a ver com estresse e não tem nada a ver com síndrome de fadiga crônica, que a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Então, a síndrome de burnout ela é ocasionada pela atividade extensa no trabalho e a insatisfação deste. Tem uma correlação entre o estresse gerado no trabalho, isso, né? Não é o estresse por outras situações. Isto. Então, para você ter uma ideia, que não é frescura isso, no Brasil tem 33 milhões de pessoas, isso, a Associação Internacional de Estresse, que tem um capítulo aqui no Brasil, comenta que tem 33 milhões de pessoas, a pesquisa deles, afetadas de alguma forma por esse problema, é muita gente, isso impacta de 6,5 bi de prejuízo nas empresas. Então, fala, legal, é frescura. Não é só frescura, mas isso mexe com o resultado das empresas. Então, as pessoas pedem inovação, pedem produtividade, pedem resultado, mas as empresas não criam as condições para que as pessoas consigam brilhar com o melhor que elas têm, né? Então, a grande diferença é porque esse estresse ele é criado dentro do próprio trabalho. trabalho. E aí a pessoa começa a ficar estressada com o trabalho, insatisfeita, e aí começa a desenvolver essa síndrome. Quais são os sinais? A síndrome de burnout ela é exclusivamente associada ao trabalho. Ela não é provocada por um namoro, não é provocada por uma crise familiar, não tem nada a ver com isso, tá? Ou com outras manifestações físicas. Por exemplo, a síndrome de fadiga crônica, que muita gente confunde com a síndrome de burnout, ela pode ser ocasionada por um vírus, uma parte medicamentosa. E a burnout não tem nada de fatores externos, nem só externos físicos ou familiares ou ambientais, mas sim no trabalho. Os sintomas a profunda irritabilidade, a pessoa fica muito irritada, alterações profundas de humor, né? Ela fica muito alterada, depressão. Um dado interessante da síndrome de burnout, né? Burnout, para quem não sabe, é queima total, né? Seria queima total, traduzindo ao pé da letra. Ela está muito associada com a depressão e a própria síndrome de burnout pode desenvolver uma depressão na pessoa, ocasionada pela síndrome de burnout, desde que a pessoa já tivesse ali uma pré-tendência, alguma coisa prévia. A ansiedade vai deixar uma ansiedade, a falta de concentração vai ser muito ali, né? Alterada, a memória, né? A baixa produtividade. Então, é tudo o inverso, mais ou menos, do que aquilo que ela está sendo exigida. Por exemplo, a pessoa está esgotada por vários fatores, aí ela começa ela chega ao inverso, o rendimento cai proporcionalmente inverso mesmo. E tem fatores físicos, mas acabam sendo mais psicossomáticos, ou seja, não é que o físico gerou, mas todo o esgotamento mental, as pessoas apagam, elas perdem memória, parte de concentração. E hoje, com os elementos de extração que a gente tem hoje, essa questão de concentração vale ouro. Sim, vale ouro. Claro, lógico. O Brasil tem mais ou menos 4 horas e meia de uso de celular por dia, em média. Só, acho que é igualado Filipinas e Tailândia. E não são os países mais produtivos, referência. Então, quando a gente fala de bem-estar,
já estava batendo papo antes de entrar na hora aqui sobre leitura, livro, né? Como as pessoas se concentram para ler e ampliar a informação. Então, acho que as pessoas têm muito acesso à informação, mas de maneira superficial, né? Então, isso também acaba gerando, alimentando isso. Né? E todos esses sintomas no trabalho a pessoa consegue observar, os colegas de trabalho também, e ela acaba levando isso para casa e para a vida dela, né? No trabalho vai ser mais exacerbado esses sintomas, mas não que ele deixe de acompanhar a pessoa no seu dia a dia, porque vai continuar a irritabilidade, o transtorno de humor, claro, lógico. Não é tanto como o trabalho, mas o que direciona ali é o trabalho. Eu acho que a gente poderia subclassificar em 3 tipos a síndrome de burnout. A individual, a interrelacional e a profissional. Então, a individual, o que é? É o cara com cara mesmo que se cobra pelas atividades de trabalho, que não está realmente conseguindo fazer o que ele tinha que produzir. Nossa, eu estou me cobrando demais. Mas veja, sempre aliciado pelo trabalho, nunca de outra maneira. Aí, a interpessoal é quando a síndrome de burnout se dá por causa... Eu estou trabalhando com meu colega, eu não estou conseguindo me relacionar com ele ou com o pessoal da minha sessão. Então, você sempre tem ali algum tipo de interpessoalidade naquelas relações ali. A relação dele com o líder, a relação dele com a equipe, isso acaba gerando os conflitos que podem dar o gatilho para iniciar isso. Isso na maneira ali do setor dele. E a grupal é a empresa como um todo, é tudo junto. Caramba! E como que a gente pode diagnosticar? Quais são assim, os primeiros sintomas que a gente deve levantar um alerta e ir atrás de uma ajuda? E que ajuda é essa? A síndrome de burnout ela só pode ser diagnosticada ou pelo psicólogo ou pelo psiquiatra. Coach nem pensar. Sem dúvida. Coach não está habilitado. Veja, coach é legal, eu tenho a respeito coach, mas coach não entende de saúde mental. Isso é muito claro. Coach não entende do passado. Coach seria o consultor na atualidade. Só que você tem coach para tudo. Você vai botar um tênis, você chama um coach para ver o que... Fora isso, né, cara, hoje em dia tem coisas que ficaram banalizadas. Sim, né? claro. Em termos de formação, você tem gente que tem informação muito séria fora e que sabe muito bem a linha tênue do que deve ser entregue para o psicólogo, ou seja, o que é aspecto mental psicólogo e o que é o papel do consultor ou do coach. Eu acredito na minha área de olhar a forma das empresas trabalharem, como é que elas estão desenhando os processos delas que acabam alimentando esses gatilhos. Então, aquela ideia de 8 horas de trabalho direto é uma coisa que vem da era industrial, não faz sentido nenhum. Exato. Então, a gente está trabalhando com a mente, eu preciso trabalhar com processos de concentração, descanso e renovação de energia, se eu quiser ter produtividade, ser criativo. E esses aspectos a empresa tem condição de promover, mas sempre estando atenta a qual que é o limite da pessoa. Aqui já estamos cruzando o limite, que é importante ter um psicólogo, ter um psiquiatra, ou seja, para saber onde endereçar isso, né? Não querer abraçar tudo. Né? Então, você tem até empresas que estão colocando psicólogos à disposição das pessoas, porque ela não vai falar com o RH, ela não vai falar com o líder, é uma coisa muito pessoal, particular, da saúde mental dela, não tem por que ela se expor. Né? Mas na forma das empresas atuarem em termos de quanto tempo eu faço uma reunião, por exemplo, 90 minutos de reunião é o limite máximo, mais do que isso, se você não for um monge budista, você não vai se concentrar mais do que isso, desculpa. Então, trabalhar com esses aspectos de pausa, concentração, renovação de energia. Vocês têm ideia de violinista teve um estudo, uma violinista de orquestra, os melhores, 4 horas de estudo por dia, mas eles fazem a siesta, fazem pausa, e os caras são excelentes, não é que eles não estudam, tem uma rotina de estudo muito intensa. Então, na área de TI já não é assim, as pessoas ficam direto 12, 13 horas. Isso que eu queria saber, se isso também muda conforme a área, porque tem algumas empresas que exigem mais, que às vezes 8 horas nem acaba sobrecarregando tanto, mas às vezes, dependendo da função da pessoa, 8 horas é esgotamento total. Então, isso também muda? Muda de área para área, de acordo com a atenção e tem regulamentação, inclusive, de lei, dependendo da profissão, sabe, piloto não pode voar determinado volume de horas, isso já é uma coisa pelo attention span, ou seja, o controle de atenção. Então muda de área para área, mas incrivelmente tem algumas empresas que estão adotando modelos de semana de 4 dias de trabalho. E eu tenho 2 exemplos de empresas de
Uma de finanças, que é super intenso o processo de finanças, com 4 dias, e outra da área de agência de marketing. E uma aumentou 20% a produtividade, com um fim de semana de 3 dias, e a outra 30%. Então, às vezes, não é a quantidade de horas, senão é um pouco, vamos dizer assim, a imagem que as pessoas criaram cristalizada daquela função e de como é que a gente deve atuar. E a gente precisa repensar isso pensando em bem-estar e que as pessoas deem o que tem de melhor, né? Mas nem todas as empresas acabam pensando assim. Muita gente hoje está sobrecarregada, né? Sim. Ela apresentando algum sintoma, então procura um psicólogo, Você um perguntou do psiquiatra. sintoma, né? As pessoas que têm alguns sintomas mentais de ordem psicogênica, elas não vão saber identificar. Claro, não é nem obrigação delas, não tem como elas saberem. O que elas podem saber é que alguma coisa não está legal. Elas vão perceber essa falta de concentração. Tipo desânimo também para Exato. trabalhar. A síndrome de burnout também ela atrapalha muito a criatividade. A pessoa que é criativa, ela perde um pouco da elaboração criativa. Então, ela vai procurar uma ajuda. Se for um médico realmente competente, ele vai indicar um psiquiatra ou um psicólogo. O diagnóstico pode ser feito por ambos, tá? Só que a síndrome de burnout, como está relacionada a fatores depressivos também, porque ela ocasiona a depressão, até pela própria função que a pessoa se coloca ali de indisposição intelectual, a pessoa começa a se sentir mal, porque a síndrome de burnout, ela detona a autoestima da pessoa, né? No fator da individualidade. Então, o que acontece? Ela tem que ser acompanhada com o psiquiatra para dar medicação. Tá? Qual que é a medicação específica? Ansiolítico, em primeiro lugar, porque todo antidepressivo, sem exceção, ele dá como efeito colateral ansiedade. Ele dá traços de ansiedade na sua formulação. Isso é fato. Tá? Então, todo antidepressivo tem que ser acompanhado por um ansiolítico para combater esse sintoma extra que não tinha, que é a ansiedade. Ela poderia ter uma ansiedade ali no trabalho também, mas ela vai ter uma ansiedade extra motivada pelo componente antidepressivo, seja ele qual for, não vamos falar em nome aqui. Aí, esses dois remédios, o antidepressivo com o ansiolítico, vai cuidar da parte psico-orgânica mental, não só do fator psicológico, como do fator físico. E o fator psicológico vai ser um pouco mais ali abraçado, um pouco mais acariciado com a terapia. E só para entender uma coisa, tem que ter esse afastamento no trabalho ou a gente consegue tratar a síndrome de burnout trabalhando? Então, vai depender da intensidade. Se for uma coisa muito severa, é recomendado algum afastamento breve. Sem dúvida. É isso que a gente estava falando, né? E vamos falar no próximo bloco das empresas também, o quanto isso que gera de prejuízo, né? Então, às vezes é bom cuidar antes de ter que sofrer com esse tipo de coisa. Não tenha dúvida. E tem um aspecto até de equilíbrio, eu acho que o Alexandre deve concordar comigo, de um bom profissional, de saber dosar quando que ele tem que indicar o ansiolítico depressivo e quando tem outras coisas que ajudam a sanar e não ter que medicar tanto a pessoa, né? Então, sim, esse é um fator que acho que a gente tem que olhar, né? E o outro aspecto que é interessante é as empresas não exigirem, quando identificar isso, não exigirem, tentarem traçar isso para não exigir da pessoa, ou fazer um trabalho de um programa de liderança. A gente já visualizou isso. Como é que você coloca a pessoa num programa de desenvolvimento se ela está à beira? Tenta identificar antes, conversa com ela para saber, para não expor ela num processo que vai diminuir ela, como o Alexandre falou. Miguel, no próximo bloco, então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa relação da empresa, o que ela pode fazer, então, para ajudar o profissional, tá bom? Tá joia. E você não sai daí, rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com a análise direta e hoje a gente está falando sobre a síndrome de burnout. Quem está explicando aqui para a gente são esses grandes profissionais aqui, Valeu. o Alexandre Benz, que é psicólogo e também escritor, e o Miguel Nisenbaum, que é consultor de RH. Bloco passado a gente estava falando um pouquinho da questão das empresas, né? Porque hoje tem que mudar então esse jeito, né? Não adianta só exigir do profissional, mas tem que dar toda essa estrutura, né? E qual a dica que você dá então para uma grande empresa, grande e pequena também, né? Então, a questão do ambiente de trabalho saudável é uma coisa que não independe do porte da empresa, ou seja, isso é uma questão de postura dos líderes, ou seja, tem uma questão de exemplo que é muito importante, de você realmente acreditar que promover um ambiente de bem-estar, depois que as pessoas promovem, as empresas promovem, e eu tenho
Não sei se vocês conhecem a Gaia, que é uma empresa do mercado financeiro. O João Pacífico, que é um dos donos, que é o fundador lá, ele acredita muito nesse aspecto de bem-estar, e apesar de ser uma empresa de mercado financeiro, que é uma coisa super agressiva, o foco deles é bem-estar, felicidade, inclusão das pessoas. Mas como oferecer isso, então? O que ele pensou... Como cobrar e oferecer felicidade? Parece que não combina, né? Mas tem que chegar num acordo. Tem que ter, na verdade, tem uma coisa, você pega Maslow e ele vai entender o que eu estou falando, na pirâmide final a gente tem realização, ou seja, tem que ter um resultado. Bem-estar ele não vem desvinculado de resultado. Então, na verdade, é muito mais entender como é que as pessoas querem contribuir. Isso é o ponto, ou seja, legal, a gente tem desafios. E o modelo de empresa agora, as pessoas vão trabalhar muito mais horizontal do que hierárquico, por projeto. Eu tenho um projeto com a Mário, eu tenho um projeto com o Alexandre. Num projeto o Alexandre é líder, no outro projeto eu sou líder, e a gente trabalha aspectos de colaboração. Isso ajuda a estabelecer um processo de bem-estar, né? Vai ajudando, sim. E você acha que isso é uma tendência que hoje em dia quem não entrou nessa ainda vai ter que entrar? É uma tendência porque o modelo atual não é sustentável, ou seja, não tem como você trabalhar produtividade, criatividade, inovação na velocidade que as coisas acontecem se você não trabalhar aspecto de colaboração. As premissas das startups é o processo de colaboração, ou seja, eu preciso interagir numa estrutura mais horizontal, onde eu não tenho a princípio um líder tão evidente em termos de hierarquia. E como as coisas acontecem muito rápido, com velocidade, onde as transformações engrenam? A gente sabe disso, né? Nas pessoas, né? Lógico. Então, as transformações nas empresas não engrenam uma estratégia estava errada, acontece também. Mas o principal é fazer com que as pessoas consigam manifestar o que tem de melhor e que elas identificam o que tem de melhor. Isso é um grande desafio. A síndrome de burnout está relacionada ao processo existencial nosso. Por quê? Porque você tem que ter um físico bom, você tem que ter uma mente boa, mas você tem que ter um bolso tranquilo. Você não precisa ter dinheiro para comprar determinado carro, mas você tem que ter um dinheiro para você comer, para você viver, para você ter as suas provisões diárias. Então, o que acontece? Por isso que a síndrome de burnout está. Porque qual que é a definição de trabalho? A melhor definição de trabalho, ao meu ver, é uma atividade intencional humana que tem como objetivo prover o seu sustento e o sustento da sua prole, caso você tenha essa prole. Agora, não tem como você desassociar a atividade profissional, não é eu, é qualquer pessoa do mundo. Mesmo que você nasça milionário, que você não tenha que trabalhar, o que acontece? Você precisa do dinheiro para viver. Não é comprar supérfluo, mas é você ter esse dinheiro para viver. Então, a síndrome de burnout, ela vem desta cobrança. Entende? É dessa cobrança. É diferente de numa empresa, a gente sabe que tem muito assédio em empresa. Em empresa. Moral, né? Sexual também. Claro. Eu estava me referindo até mais ao sexual. Não que o moral não exista. Mas o que acontece? Ainda as mulheres são cantadas. Eu tive uma paciente agora recentemente que ela foi embora do trabalho porque o cara falou, olha, sua produtividade caiu, você sai comigo ou não. Ela preferiu aí fazer o que ela tinha que fazer e foi embora. Tchau, meu amigo. Tá pensando se vai processar o cara ou não. Enfim, uma empresa importante, que eu não posso dizer o nome aqui, ela tinha um cargo alto, não era um cargo baixo. E ela tinha abaixado o rendimento dela porque ela também já estava com esse esgotamento aí? Não, baixou porque acho que a própria situação de mercado fez abaixar, não foi... Eles não entenderam, então, essa situação do mercado e cobrando mais, né? Essa pessoa em questão, ela tem especialização pela Oxford. Não precisa falar mais nada, morou na Inglaterra há muito tempo, então ela tem, assim, 2, 3 idiomas, é uma pessoa de 40 anos, uma mulher muito bonita. Mas o que acontece? O cara falou, olha, ou a gente tem alguma coisa, o cara era casado, ele queria ali, e eu alivio aqui para você. Esse tipo de situação não dá síndrome de burnout, mas dá síndrome de fadiga crônica, que é um pouco diferente, tá? Então, é muito diferente. Então, assim, eu acho que é um exemplo bem nítido. Então, esses tipos de abordagens, ou qualquer pessoa que vier ali te abordar nesse sentido, não vai dar o burnout. O burnout está relacionado única e exclusivamente à atividade profissional em si. E não ao que vem, não a cantadas, alguma coisa, aí pula para outra coisa. Né? É o estresse, mas é o estresse que vem realmente dessa cobrança, dessa necessidade profissional. E a gente falou aqui que tem 3 tipos, né, assim, dos sintomas que podem acontecer, mas um também é da própria pessoa. Tem gente que se cobra demais. E como é que faz para essa pessoa que ela se cobra muito para ela entender que não precisa de tanta cobrança? Processo psicoterápico de conscientização para ela entender em primeiro lugar, quem seria essa pessoa? Quem é ela? Né? Ela com ela mesma. Tem um aspecto de autoconhecimento. Exato.
Aí, depois desse processo de autoconhecimento, ela conhecer a atividade dela e conhecer o ambiente que ela está. Isso, alguns psicólogos mais estudados vão saber fazer. Sem dúvida. E se a pessoa percebe que é no trabalho, Miguel, como é que faz? Chega para o chefe e fala, olha, eu estou achando que eu estou com esgotamento, que vocês estão me cobrando demais, eu, sei lá, quero mudar, enfim, pede socorro? Então, vai depender da circunstância, né? O que a gente enxerga para poder realizar um trabalho onde você consegue reverter ou prevenir uma situação dessa, é você pegar a ilha onde a liderança, a ilha que eu falo assim, aquele grupo da empresa onde a liderança tem disposição para fazer esse tipo de trabalho, porque a gente pega ocasiões em que, se o líder ele pensa ainda como comando e controle, ele ainda acha que vai tentar manipular psicologicamente as pessoas, fazer processos de comparação, que na área comercial, por exemplo, acontece muito, e isso, em vez de fazer as pessoas produzirem mais, reduz a produtividade. Então, pegar essas ilhas, onde as pessoas estão dispostas a... Vamos quebrar isso, quebrar esse ciclo da maneira de trabalhar e ver se dá para fazer de uma forma diferente e provar os resultados. Isso gera um efeito contágio, ou seja, a coisa espalha, e pelo menos você comprova que é possível fazer de uma forma diferente. Eu trabalhei com uma empresa familiar que estava 2 anos sem lançar produto, e a equipe de desenvolvimento de produto tinha um problema de atrito muito grande entre eles. E a gente falou, bom, chega à conclusão, será que são as pessoas ou é a forma de trabalhar? Ou as pessoas não estão entregando porque elas não são capazes? Falou, não era isso, eles tinham total capacidade, a gente não precisou trazer ninguém de fora, falar, vocês vão fazer produtos novos. Vocês precisam negociar a maneira que vocês querem trabalhar entre si e como cada um quer contribuir. E isso acabou revertendo a situação, lançaram 4 produtos novos, 12 produtos em linha. Isso muda, então, de uma situação de conflito e estresse, onde tinha muitas arestas para aparar ali, a gente conseguiu reverter a situação. É claro que em alguns casos de extremo, você vai chegar e vai falar, ó, isso aqui já é caso de indicar para um psicólogo, não tem condição, mas tem casos que são da estrutura da relação, ou seja, como é que a gente senta e conversa sobre novos produtos. Se tem 30 pessoas conversando ao mesmo tempo, e toda semana tem uma reunião assim, a gente vai se estressar em algum momento e isso vai gerar um desgaste. E meninos, e como que o líder, então, ele pode deixar a equipe mais tranquila? Tem algumas dicas aí que vocês podem dar, fazer happy hour? Como é que pode levar, então, esse relacionamento? Porque é um relacionamento, claro, né? Não deixa de ser. Mais tranquilo, assim. O DR, cobrando, porém... Primeiro o DR, mas desde que na realidade, o termo DR, foi muito usado erroneamente, porque você não se discute relação em casa, entendeu? A relação conjugal. O DR, hoje algumas pesquisas mostraram que realmente o DR não é legal você fazer, porque você traz à tona muita sujeira, muita coisa que está ali e o casal realmente se desentende mais do que se entende. Eu gosto de usar o DR, mas não em relações amorosas, mas sim em relações profissionais. É ali que se usa o DR mesmo. Então, esse DR, para você discutir ali, desde que o líder seja flexível e seja um cara com uma visão humana, porque não adianta você ter um cara com uma visão de carrasco, porque esse cara não vai conseguir. Não vai conseguir. Não, isso é muito importante. E também, você perguntou, voltando um pouquinho à tua pergunta ali, só para fechar aquela pergunta, do cara quando ele tem ele é estressado, tem um burnout por causa dele com ele mesmo. O que acontece? Será que ele está feliz naquela profissão? Entende? Então, assim, você tem que, em primeiro lugar, Mari, você tem que gostar daquilo que você está fazendo. A partir do momento que você não for mais apaixonado por aquilo que você está fazendo, não perde-se. Aí você vai criar um burnout específico. Tá? Não pelo trabalho em si, mas você criou aquelas condições. Então, não adianta você mais ser um cirurgião médico se você perdeu a atração pela cirurgia. Não adianta mais você fazer qualquer outra coisa se isso não tira essa mais. Por exemplo, o fato da pessoa amava fazer aquilo e ela não gosta mais de fazer aquilo. Alguma coisa está de errado, porque sim, um amor pode se transformar assim, então, em algo porque às vezes o que aconteceu? Às vezes a pessoa não gosta de fazer certa coisa, mas essa certa coisa é um meio de subsistência para essa pessoa. Então ela prova, não gosto de fazer isto, mas isso te dá 3x por mês para você viver. Então você vai levando. Você vai levando, só que chega uma hora que, não é mais o dinheiro. Você teria que planejar uma transição. Exatamente. Isso é um aspecto importante. Ou uma mudança ou até... O pessoal usa muito a palavra ressignificar agora, mas encontrar um significado diferente naquilo que você faz. Fazer a transição. Você até pode falar de carteirinha, né, Miguel? Porque você também era publicitário, já não estava tão satisfeito ali com aquele meio, com o seu trabalho e falou, opa, não
Na verdade, eu iniciei produzindo conteúdo para formação. Então, eu usei minha carreira inicial de publicitário, mas eu não me enxergava como atuando em agência. Pela questão do ambiente, de como foi, me dava prazer algumas coisas, mas no conjunto, né? conjunto da obra foi, vamos mudar, né? Vamos mudar para recursos humanos. As coisas foram me levando para isso. E a relação com pessoas. Eu não sou escritor, mas sou músico amador. Sou músico amador também. Então, essa relação de conjunto, de ter que lidar com até aspectos de ego, porque banda tem isso. Então, acabei gostando. E o fato de não ter rotina no papel de consultor. Cada projeto é um desafio completamente diferente. E é isso que a gente também tem que fazer, né? Procurar sempre algo que a gente goste para que aquilo seja prazeroso, porque não vira uma doença. Eu acho que se identificar através da inteligência emocional é um belo caminho. Ainda eu acho que é um livro muito válido. Né, eu li e reli várias vezes, eu concordo com tudo que está escrito ali. Então vamos fazer um intervalinho que eu quero falar um pouco dessa inteligência emocional, também a gente saber trabalhar sobre isso, tá bom? E você não sai daí rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com a análise direta e hoje a gente está falando sobre a síndrome de burnout. Quem explica aqui para a gente é o psicólogo e escritor Alexandre Benz e também o Miguel Nizenbaum, que é consultor de RH. Meninos, bloco passado a gente estava falando um pouquinho sobre essa inteligência emocional para poder lidar com tantas coisas, né? Porque a gente tem que fazer um monte de coisa e ainda ser 10 em todas elas, né? Como é que a gente faz, então, para driblar e encarar essa vida? Eu acho que a inteligência emocional foi um dos grandes livros, né, do século. Eu acho que é um livro muito fantástico, o cara mandou muito bem ali, porque não adianta eu querer ser dentista. Porque o que acontece? Algumas qualidades profissionais você já nasce. Cena era um só. Porque, veja, o que acontece? Não adianta você tentar se fechar em algum lugar e você pensar assim, eu vou fazer isso 15 horas por dia ou 20, mesmo que você tenha estrutura física para isso. Não é isso que vai te desenvolver. Algumas coisas você nasce com ela, alguns talentos já são naturalmente herdados. E a inteligência emocional entra justamente ali. Você tem que ter o dom. Eu, por exemplo, não sei cantar. Ele falou que é cantor, maravilha. Cantor que você falou, né? Guitarrista. Não, tudo bem. Acho fantástico, mas eu nunca quis isso. E isso é tão interessante porque, por exemplo, quando você está dentro de uma operacionalidade mental normal, você já não quer aquela coisa, porque lá no seu inconsciente, né? Porque eu sigo a psicanálise, então a gente mexe muito com o inconsciente, tá? É o inconsciente que manda tudo em você. Muito bem. Lá no meu inconsciente, eu sei que eu não dou para aquilo, eu nem vou me atrever a fazer aquilo ali. Quando é uma pessoa que realmente tem ali uma estrutura neurótica afetada e está com o seu ego desestruturado, essa pessoa não vai se incomodar em ir para um trabalho A, B ou C. Por quê? Porque ela quer o resultado, ela não quer saber se ela vai dar ou não. É aí que pode acontecer aquela perda de amor que você perguntou, que a gente falou aqui, tá? Daquela profissão. Poxa, mas eu amava tanto fazer aquilo. Não, você não amava fazer aquilo. Você se engajou naquilo porque aquilo, naquele momento, estava te oferecendo um subsídio econômico. Sim. Exatamente. Agora, o que acontece? A inteligência emocional, e muitos psicólogos trabalham com isso, é muito importante para ver se você realmente dá aquilo. E uma coisa que é infalível, veja, a psicologia, ela não é um achismo, ela é uma ciência comprovada, tá? Ela é uma ciência de saúde mental. Então, o psicólogo é um médico da alma. A psicologia trata disso. Tudo que tem em psicologia é comprovado cientificamente. É a única ciência do mundo, depois da matemática, que a taxa de erro da psicologia é 0,0000005. Caramba, e tá vendo? E muita gente acha que não. O Alexandre tem todo... Desculpa te interromper. Não, imagina. O Alexandre tem toda a razão, porque o volume de estudos estatísticos para comprovar quando o pessoal vai fazer uma intervenção é muito grande, né? E quando ele fala de talentos, a gente entende como capacidades naturais e tem uma correlação muito com satisfação. E às vezes as empresas contratam as pessoas por, ele é competente naquilo. Mas se não tem um aspecto de satisfação ou desejo de fazer novamente... A competência perde. Ele vai perder, entendeu? Ele tem toda a razão, vai perder. Ele não mantém, né? Você fica por um momento, mas não dá para uma hora você explana. Eu acho que uma dica legal, procurem psicólogos que fazem orientação vocacional. Funciona muito. São apenas 4 a 5 sessões. Não é terapia.
Mas tem que se procurar alguém que faça só orientação vocacional. Até quem também está querendo mudar de carreira, né? Porque hoje em Sim, dia muita claro. gente está querendo dar um basta, a gente recebe Lógico. muita gente aqui dando dicas, e então é bacana procurar um psicólogo para que ela consiga se orientar para entrar realmente agora Sim. na profissão E a certa, gente né? E fazer o que gosta. E o mundo está mudando muito, né? Na época da minha faculdade ainda tinha, eu estava começando o celular, aquela coisa toda, bip, eu sou da época do bip, lembra do bip? Lembro. Então, Vamos denunciar a nossa idade Não, aqui, não, gente. não. Aquele Agora- aparelhinho, né? Sim, sei, exato. lembro, Sobre lembro. isso. Eu também já vi algum lugar Exatamente. aí. Então, o que acontece? Hoje em dia você tem o quê? A modernidade está muito grande, né? Você vai no prédio da Google, tem milhões de pessoas que querem emprego ali, no Vale do Silício. Então, acho que esse é o futuro. Agora, você está preparado para se engajar nesse Isso que a futuro? gente queria saber também, qual é o futuro então, né? Porque essas gerações, elas estão vindo, cada uma mudando, sempre muito mais rápida, com aquela exigência, celular, computador, enfim. E aí, gente, será que novas síndromes vão acabar sendo desenvolvidas Já ou não? estão, né? O que vocês acham? Sim, acho que Já sim. tem. Acho que é uma coisa importante. A depressão é uma doença, é uma patologia séria. Só existe dois tipos de depressão, ou endógena ou exógena. Ou seja, ou é uma depressão orgânica, que é o transtorno depressivo maior e pode ser também depressão infantil, ou é uma depressão motivada por fatores psicológicos, que é uma depressão exógena. Então, essa depressão, a exógena é mais tranquila em tratar porque ela se extingue. A outra não, tem que ter controle e medicação. Tem cura? Não, não tem. Depressão não tem cura. Mas tem controle. Tem redução, mas cura não. A ansiedade. Ansiedade, eu não diria que é a doença do século. Eu diria que é a doença de todos os milênios. Por quê? Porque qualquer manifestação de ordem mental, psicológica, neurótica, não psicótica, tá? Tem diferença, é iniciada pela ansiedade. Qualquer transtorno, síndrome de burnout, todos os transtornos mentais Começa neuróticos pelaquela ansiedade. começa pelo transtorno de ansiedade, que é a porta de entrada de todas as manifestações neuróticas. Então, o que acontece? Todas as síndromes do futuro que podem ser novas daqui um ano, daqui 2, daqui 10, 20 anos, todas vão começar pelo fator da ansiedade acoplado ao estresse. E o mercado de trabalho vai fazer Porque como, Miguel? o que acontece, o que exacerba isso é o volume de informação e a velocidade com que as coisas correm. Então, hoje em dia, a gente fala, tem muita informação e pouca sabedoria, porque eu tenho acesso a muita informação, o processo de comparação com os outros e de demonstrar, ou seja, de ter que mostrar que eu estou sempre bem, porque você pega nas redes sociais e nas empresas, ou seja, eu estou sempre bem, ou seja, eu não aprendo a lidar nem com as minhas emoções boas, nem com as minhas emoções negativas. E o aspecto do Goleman, da inteligência emocional, tem tudo a ver com isso. Então, o que eu enxergo? O Google já tem alguns cenários em relação a isso. Que o principal aspecto que eles querem construir é segurança psicológica dentro dos times. Então, e trabalhar esse aspecto de equilíbrio. A designação de função, ela é menos importante da qual atividade eu vou exercer, senão como eu quero contribuir. As empresas vão ter que lidar com isso em termos de redução de horas, às vezes bloquear sistema, estabelecer um novo cronograma de trabalho, e muitas coisas vão automatizar. Com algumas coisas automatizando, a forma de trabalhar vai ter que mudar. E vocês acham que alternativas poderiam ajudar na ansiedade? Hoje em dia a gente vê muito meditação, yoga, enfim, várias coisas. Então claro, também a pessoa ela deve se prevenir, né? Claro. Hoje em Ginástica, atividade aeróbica física, e musculação. O que antes poderia ser só uma frescurinha, Saiu beleza, enfim, Saiu não, um estudo né? recente nos Estados Unidos agora pelo Departamento de Neurologia americana, que já ficou comprovado que a associação da atividade aeróbica junto com a atividade de musculação, ela barra o desenvolvimento de Alzheimer e de Parkinson. Não é corrida, é a ação dessas duas atividades juntas. Aí eu já não vou saber explicar o porquê, mas foi um estudo muito legal que saiu ali, que eu dei uma acompanhada, só vi assim por cima, tal, porque não é minha área, né? Claro. Então não vou me aprofundar numa área que eu não trabalho. Mas é bom a gente saber. Então, assim, eu acho que terapia ocupacional, shopping terapia é fantástico, entendeu? Acredite, é frescura, claro, é frescura, mas faz bem. A pessoa tem que pegar alguma coisa que ela goste e faça, né? Permita-se, assim, permita-se em algum café que você goste, com ele, não importa, não é legal falar nomes aqui, mas vai em algum café
e fica lá, às vezes, meia hora no dia tomando um café e pensando um pouco na sua vida. É fantástico. E você se conectar com você mesmo, acho que é muito importante, né? Agora, ansiedade, o que cura mesmo a ansiedade é a terapia, a psicoterapia, só. Isso o legal da ansiedade é que realmente... Mas a gente consegue prevenir? Ansiedade? Eu não me acho uma pessoa ansiosa, por exemplo. Não dá, prevenção não dá. Não, mas não. a pessoa pode, assim, ter você alternativas. você consegue prevenir colesterol, pressão alta, essas coisas todas, dados físicos que são controláveis com remédio. A ansiedade não se previne, você mantém. Pode ser estilo de vida também? Algumas pessoas têm um estilo de vida isso que geram pode. mais Eu ansiedade acredito do que outras. que isso tem influência. claro. Que É que se eu for entrar na influência. ansiedade aqui, a gente vai mudar o tópico. Então vamos chamar até, já te Tá. convido para você voltar Obrigado. aqui para a gente Porque eu falar não de sou especialista. ansiedade. Não, Mas enfim, a gente mas bate um papo. uma coisa legal, eu acho uma visão mais ampla e meio holística de você quer fazer yoga, mindfulness e tem terapias, inclusive terapia cognitiva, que usa isso para reduzir sintomas, mas não é um processo exclusivo de cura. Claro. E não é uma coisa isolada, tem que ter uma visão ampla, né? Ou seja, eu estou curando a minha alma sou eu inteiro, né? Então eu preciso usar tudo, né? Precisa se cuidar. Meninos, nosso tempo acabou. Maravilha. Eu quero Que despedir. pena. Pois é, Não, dá para muito bater legal. muito Obrigado. papo aqui, imagina. Eu quero que você deixe então seus contatos, pessoal de casa, quem quiser te encontrar, ficou com alguma dúvida, como é que faz? O meu Instagram é Alexander Bess, tá? Alexander Bess Oficial. E o meu site, eu estou reformulando o site agora, mas é o meu site, alexanderbess.com.br. Acho que mais um mês já deve estar no ar rolando. E você, Miguel, como é que a gente faz para te achar? As empresas aí, se quiserem mudar, chamar No você LinkedIn, para... estou sempre no LinkedIn, escrevo bastante sobre bem-estar e trabalho, isso é uma coisa que é o meu foco principal de atuação. E no e-mail, miguel@mapadetalentos.com.br, simples assim. Que bom, obrigada, viu, gente, pela Imagina, participação. prazer. Obrigado, Já Mari. convido vocês para voltar, Obrigado. a gente bate um papo aqui falando de vários temas, né, que vocês dois são fera. Muito Obrigado. obrigada. Parabéns viu? pelo programa, pela produção e que vocês continuem Ajudando o com esse pessoal, sucesso. né? Sim, Não, obrigado. parabéns. Obrigado por trazer esse tema tão importante e tratar ele de uma maneira tão séria, né? É isso que a gente fala, que a gente faz o programa para o pessoal de casa para que eles consigam ser mais felizes e tirarem as suas dúvidas. Muito obrigada, viu? Imagina. Muito obrigada pela sua participação, audiência em casa. Lembrando que se você quiser rever esse nosso bate-papo, é só entrar no YouTube/Análise Direta. Pode rever, mandar seus comentários, dúvidas, questões, que esse programa é feito para você aí e a gente espera a sua participação, tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau.